Olá, aluno, tudo bem com você? Então, conforme eu prometi, estou aqui para fazermos uma aula prática. A gente vai falar aqui somente sobre os gráficos de fato. Não vou mais usar apresentação nem nada. Nós vamos navegar nos gráficos e identificar aquelas configurações gráficas que nós vimos durante as aulas desse nosso curso de análise técnica. Então, é uma aula bônus, na verdade, uma aula adicional que eu estou aqui oferecendo para você que acompanhou todo o curso até aqui, né, e agora tem a oportunidade de ver um pouco mais na prática como funcionam essas configurações dentro dos sistemas gráficos. Eu vou utilizar um gráfico aqui da própria XP, que é um gráfico do Home Broker, um gráfico simples, né, um gráfico fácil de ser manuseado. Qualquer um de vocês pode utilizá-lo no dia a dia para fazer as suas análises, suas avaliações, enfim, encontrar as melhores oportunidades de investimento dentro desse mercado. Tá bom? Vamos lá direto para os gráficos então. A partir de agora eu vou abrir vários gráficos aqui aleatoriamente e aí dentro deles nós vamos encontrando as configurações gráficas que nós estudamos aqui durante esse nosso curso. Bom, primeiro eu tenho na tela aqui agora o gráfico diário do Ibovespa, né, do famoso Ibov, que é o índice da nossa bolsa, o principal índice, na verdade, da Bolsa de Valores. E aí a gente já consegue observar algumas coisas que eu ainda vou detalhar um pouco mais daqui a pouco, né? Por exemplo, as tendências. A gente tem aqui um gráfico de 10 anos, então conseguimos observar, né, entre 2004 aqui até 2008 uma tendência de alta muito clássica, muito clara. Em 2008, uma queda muito acentuada. 2009, uma alta também acentuada, fez uma espécie de um V que a gente fala, né? E a partir daí uma tendência de baixa bastante claramente também definida. Não é uma tendência de uma baixa assim muito rápida, muito forte, muito acentuada, mas é uma tendência de longo prazo de baixa. Apesar de que no curto prazo, como a gente vê nesse gráfico aqui, a gente tem o mercado subindo ou caindo com uma certa frequência, né? Então, como eu falei, primeiro o mercado, né, tem aquela tendência de alta e aqui a gente vê, vejam, a partir, né, essa tendência que agora ainda está em vigor, ela começou a partir de 2010 e se projeta até esse ano de 2015, onde nós estamos agora. Então você tem o papel subindo, né, os papéis na sua média, que esse aqui é o índice, voltando até essa linha, subindo de novo, voltando, subindo, voltando e subindo e fazendo um zigue-zague numa tendência de baixa. Veja que se nós dermos um zoom e aproximarmos esses movimentos, a gente vê que a gente tem movimentos intermediários. Então lembra que eu falei na aula que nós temos um movimento principal, que é o movimento primário. Qual é a tendência primária nesse momento? É de baixa. Então veja que num longo prazo o mercado está numa tendência descendente. Agora, no curto prazo a gente tem, né, a tendência, digamos assim, secundária, o movimento secundário do mercado, ele tem movimento de alta, tem uma alta aqui, uma alta aqui, uma alta aqui, uma alta lá, né? Então esse movimento secundário. E o terciário, como nós falamos, são esses pequenos zigue-zagues que podem ser de alta ou de baixa. Quer ver? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então o que a gente tem aqui? Veja, mesmo dentro de um movimento de alta, você tem altas e baixos. Olha, tem um canal de preços aqui. Tem um outro canal de preços aqui, um canal de preços de alta e um canal de preços de baixa. Então veja, a conexão, a união desses dois canais de preços, essas duas tendências, digamos assim, foi o que formou aquele topo lá em cima. Então nesse topo aqui a Bolsa bateu lá na faixa dos 62 mil pontos e nesse fundo aqui ela encostou em 45 mil pontos. Tá? Aqui ela fez um novo fundo ao longo aí dos 46, quase 47 mil pontos, e nesse momento ela está em 51 mil pontos pelo último fechamento. Tá? Então veja, isso é uma tendência de mercado. Então o que a gente pode definir a partir daqui? No longo prazo, a Bolsa anda numa tendência de baixa. No curto prazo, ela está fazendo uma espécie de uma lateralização. Por quê? Porque ela fez dois topos aqui laterais, fez uns fundos aqui também laterais, né? Então ela anda num movimento, né, um pouco lateralizado nesse momento. Parece que rompeu esta linha aqui, estão vendo? Essa linha que vem aqui de cima, que passa por aqui, ó, isso aqui que antes era uma resistência, agora virou um suporte, e aí agora a gente tem essa resistência aqui para ser quebrada, né, neste momento. Então, nos últimos dias fez uma baixa, mas agora já parece que volta a subir novamente e pode engatar uma tendência de alta.
Tá? Nós falamos no curso sobre a periodicidade gráfica, é muito fácil, ó. Você vem aqui no seu gráfico, deixa eu pegar aqui, só dar um zoom, vamos colocar aqui o gráfico da Ambev para facilitar, não, aqui ó, Vale. Tá? Quanto à periodicidade gráfica, veja, aqui eu estou num gráfico diário, posso transformar isso num gráfico semanal, né? Cada candle agora representa uma semana. Posso transformar isso num gráfico mensal, olha só, como te dá uma visão mais limpa, mais de longo prazo, realmente para saber o que está acontecendo com o ativo, né? Veja, Vale tocando nessa linha do fundo aqui da crise de 2008. Posso transformar isso num gráfico trimestral. Cada candle agora representa um trimestre de oscilação da Vale. Ou então eu posso partir para tempos bem curtos, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico de 1 minuto da Vale. Quando eu tenho um gráfico de 1 minuto, eu estou vendo agora a oscilação, né? Um candle, cada candle desses representa 1 minutinho apenas. Tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, isso aqui foi o dia de hoje, o último pregão. Ele começou aqui pela manhã, com o papel subindo, depois caiu, veio aqui embaixo, fez um fundinho aqui, subiu, parecia que ia romper, mas não rompeu esse fundo aqui, e veio fazendo essa lateralização durante o dia. Veja que é um movimento bastante nervoso. Então, para quem é trader de curto prazo, lembra que eu falei sobre isso? Qual gráfico eu uso? Uso o gráfico mais curto, mais longo? Veja, se você é um trader de curto prazo, um day trader, por exemplo, você pode aproveitar esse zigue-zague, essas oscilações de curtíssimo prazo para fazer operações. Então, digamos que você tenha comprado nesse fundo, nesse suporte aqui. Se o papel bate lá em cima naquela resistência, você já vende. Isso aqui deu 0,87%. Então, dizer, professor, mas eu vou vender uma operação com 0,8 de ganho? Sim, dentro de um dia. Se eu estou fazendo uma operação de day trade, onde eu tenho um único dia, alguns minutos, na verdade, que eu fiquei posicionado na operação, é uma boa operação. Né? Eu posso usar esse gráfico com 15 minutos. Para quem é um pouco mais conservador e quer fazer operações de curto prazo, olha, mesmo o papel estando numa tendência de baixa, ele dá oportunidades de entrada para você operar comprado nele. Ó, fez um topo duplo aqui em cima, né? Aqui foi o rompimento desse topo duplo, joga aqui para baixo e você tem uma oportunidade de queda, por exemplo, aqui para operar na venda. Tá vendo aqui essa linha de suporte, como era importante? Ó, o papel rompeu essa linha de suporte, e no momento em que rompe essa linha de suporte, vem com uma queda bem mais acentuada e faz um novo suporte aqui nesse fundo, que foi agora nos últimos dias. O mesmo gráfico em 60 minutos. Tá? O mesmo gráfico aqui, agora 120 minutos. E o mesmo gráfico diário. Eu normalmente uso bastante o gráfico diário. Acho o gráfico diário, assim, ele mostra realmente com uma intensidade melhor o que de fato está acontecendo no ativo. O que a gente vê na Vale nesse momento? Uma tendência de baixa clássica, né, que continua. O papel não reagiu ainda. Aqui parece estar formando uma espécie de um triângulo, se a gente for ver, né, essa linha aqui com essa linha horizontal aqui embaixo. Veja, fez aqui um fundo triplo que a gente chama. Deixa eu até aproveitar aqui, já pegar essa marcação e configurar isso aqui. Ó, se eu pegar, por exemplo, por esse topo aqui, ó, eu consigo identificar aqui a formação de um triângulo descendente nesse caso. Lembra que nós falamos do triângulo descendente? O que acontece no triângulo descendente? Você tem a linha de cima inclinada, nesse caso para baixo, e a linha de baixo exatamente na horizontal. Então ela está fazendo topos cada vez mais fundos, cada vez mais baixos, e ela está fazendo fundos laterais. Os fundos estão se mantendo nesse mesmo preço de R$ 16,10, mas os topos estão cada vez mais baixos. Então qual é a tendência desse triângulo? Ele romper para baixo. É bem provável que isso aconteça. Claro que a gente nunca tem certeza se de fato isso vai ocorrer. Tá bom? Peguei aqui um gráfico também de lojas Renner. Tá? Lojas Renner. Veja que ativo interessante também, principalmente para quem quer operar no longo prazo. Ó, tinha aqui um suporte nessa linha vermelha embaixo, uma resistência nessa linha que eu estou mostrando aqui. Tá? Veja que ele rompe essa resistência e vai embora, faz uma nova resistência aqui e faz hoje um novo topo. Ó, aqui, deixa eu dar mais um tempo para vocês verem. Isso aqui a gente chama de rompimento de topo histórico.
Tá? Aqui houve o rompimento do topo histórico, aqui houve o rompimento do topo histórico e hoje, nesse pregão de hoje, ela fez mais uma vez o rompimento do topo histórico. Por quê? Porque é o maior preço que esse ativo já valeu na sua história. Desde que está na Bolsa em 2005, que foi a abertura do capital da Renner, ela nunca chegou a atingir esse preço de R$ 89,00. Né? Então, o máximo que tinha atingido foi aqui na semana passada, que ela bateu nos 87, devolveu um pouquinho, tomou força de novo e mais uma vez voltou a subir. Tá? Então, importante essa observação do topo histórico. Acho que durante a aula acabei não falando, mas que bom que surgiu aqui a oportunidade para nós vermos essa situação. Então, rompimento de topo histórico é isso, o papel atingir um novo patamar de preços, romper a maior alta, o maior preço que ele já teve ao longo da sua história. Tá? Isso aconteceu também essa semana em Ultra, quer ver? O GPA3, que é grupo Ultrapar, olha lá, rompimento topo histórico, igualzinho àquele gráfico que a gente estava vendo da Renner, ali. Vejam que o papel vem numa forte tendência de alta ao longo do tempo, né? Se a gente olhar desde esse fundo aqui, o que já subiu é uma barbaridade. Olha aqui, isso aqui dá uma alta de 768% nos últimos 10 anos. É muita alta, gente, muito bacana. Mas o papel aqui lateralizou 2013 e 2014. O que é lateralizar? Ele fez topos e fundos laterais. Ó. Estão vendo aqui? Veja, havia uma linha aqui embaixo que ele respeitava quando caía e havia uma linha aqui em cima que ele respeitava quando subia. E foi difícil sair dessa zona aqui, né? É uma zona de congestão aí de longo prazo, né? Fazendo topos e fundos ascendentes. Veja, qual é a tática aqui? Qual é a técnica? É comprar nesse suporte e vender na resistência, conforme nós vimos na aula. Então, se você viu que aqui tem um suporte, é compra. Bateu lá em cima na resistência, é venda. Veja, deu 16% essa operação. Bateu aqui de novo, compra. Bateu lá em cima, venda, mais 15%. E por aí vai. Agora, no rompimento dessa figura aqui, também uma oportunidade de compra. O rompimento, lembra que nós falamos? Como é que você opera suporte e resistência? Compra no suporte, vende na resistência. Tá? Agora, se romper a resistência, é compra também nesse ponto. Tá? Aqui foi o que aconteceu aqui, ó. Estão vendo? Aqui havia uma resistência. No momento em que rompeu essa figura aqui, essa resistência aqui, é compra. Pelo preço atual, você já estaria ganhando aí quase 8%. Tá? Hoje rompeu mais uma vez, era uma pequena resistência aqui, mas de novo deu uma oportunidade de entrada. Tá vendo? Ó? Voltou um pouquinho aqui, subiu, voltou de novo, subiu. Deu mais uma oportunidade de entrada nesse rompimento do topo histórico desse ativo. Tá? Nós falamos também durante a nossa aula das escalas. A gente sempre tem que lembrar de utilizar a escala correta. Lembra que eu falei? Ó, tem a escala aritmética, percentual, logarítmica, sem escala ou valores arredondados. Então, na escala log, como nós vimos, você tem, quando você olha um gráfico de longo prazo, uma visão diferente do negócio. Olha só, escala logarítmica. Parece que o papel sobe mais aqui embaixo e sobe menos lá em cima. Quer ver? Agora eu vou trocar, tá, essa escala para a escala aritmética, que é a que eu recomendo que vocês utilizem. Estão vendo? Parece que é outro gráfico, né? Ó, escala aritmética, escala log. Tá? Então, utilizem sempre a escala logarítmica na hora de fazer as suas análises, na hora de verificar, né, os seus gráficos. Veja aqui, ela dá uma escala muito mais correta, porque como nós falamos, a escala log, ela atualiza, digamos assim, o gráfico, ela faz o desenho do gráfico, né, através das variações percentuais e não das variações de valores simplesmente. Tá bom? Então, sempre importante, só queria lembrar isso aí e mostrar para vocês. Com relação aos tipos de gráficos, como nós vimos, a gente pode usar vários gráficos, né? A gente tem o gráfico de linha, o gráfico de barras, o gráfico de candles. Ó, aqui dentro desse gráfico mesmo, você pode configurar isso. Para quem usa Home Broker, tá aqui, ó, candlestick, linha mais montanha. Quer ver como é que fica a linha mais montanha? Ó, tá vendo? É um gráfico bacana também, só que ele faz a linha e faz o desenho da montanha aqui dentro. Tá? Agora eu quero usar o gráfico de média mais topos e fundos. Quero usar um gráfico de... Mas não está configurado. Quero usar o gráfico de linha simplesmente. Lembra que a gente falou? É um gráfico mais simples, mais pobre, que não tem tanto detalhe de informações.
Mas para, por exemplo, analisar suporte e resistência, ele é bacana. Olha só como eu consigo definir exatamente aonde é o suporte, aonde é a resistência do ativo. Olha como ele faz perfeitamente essas configurações. Barras mais abertura. Ó, esse é o gráfico de barras, lembra que nós falamos? Onde você tem uma barra para cada um dos dias, um tracinho à esquerda mostrando a abertura do papel, um tracinho à direita mostrando o fechamento do papel, né, que facilita a nossa análise. O gráfico somente barras, tá? E o gráfico de candles ou candlestick, né, como podem ver, fica muito mais visual, fica mais bacana, você consegue utilizar melhor, consegue identificar melhor as oportunidades do mercado nesse tipo de gráfico. Tá? Então, são as oportunidades que o mercado dá. Topos e fundos. Lembra que nós falamos sobre topos e fundos bastante, falamos sobre essas formações. O que são topos e fundos? Veja, cada vez que o papel faz um topo desses, um pico para cima, é um topo, é um novo topo, e cada vez que ele faz esse pico para baixo aqui, é um fundo. Né? Então, quando o papel está numa tendência de alta, como nós falamos, ele vai fazendo topos e fundos ascendentes. Né? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um movimento de alta, olha lá, ele faz um topo, aí faz um fundo, faz um topo, faz um fundo, faz um topo, faz um fundo, faz topo, faz fundo. Veja, são topos e fundos ascendentes, isso é uma tendência de alta. Tá? Quando ele começa a fazer topos e fundos laterais, é porque o papel está lateralizando, é melhor operar suporte e resistência. Então, qual é a melhor oportunidade normalmente aqui? Quando o papel está numa tendência de alta clássica, no momento em que rompe o topo anterior. Então, quando é que eu compraria? Por exemplo, aqui é uma oportunidade de compra, aqui é uma oportunidade de compra, né? Aqui no rompimento é uma oportunidade de compra. Toda vez que ele rompe o topo anterior, eu posso fazer, né, uma entrada nesse ativo. Né? Se você pegar lá, por exemplo, vamos pegar Itaú Unibanco. Deixa eu apagar essas retas aqui para facilitar. O que a gente tem aqui em Itaú Unibanco? A gente tem um gráfico bastante volátil, né? Fazendo topos e fundos, veja aqui, por exemplo, ascendentes, né? Faz um topo lá, faz outro fundo aqui embaixo, faz um topo aqui, faz fundos. Né? Quando a gente olha um prazo um pouco mais longo, né, a impressão também que o papel vem fazendo uma espécie de um triângulo, né? Onde ele vai, se a gente puxar daqui de baixo, por exemplo, desconsiderando esse movimento aqui embaixo. Por que eu estou desconsiderando esse movimento aqui embaixo? Porque lembra que nós falamos dentro da teoria de Dow, a gente trabalha muito com o fechamento. O fechamento do papel foi aqui, não foi aqui embaixo. Então, por isso que eu passo a reta por aqui. E aqui em cima, a gente pode passar outra reta e pode ver que o papel vem respeitando esses preços aqui. Isso aqui, lembra? É um triângulo também. Só que esse é um triângulo simétrico, né? Por quê? Porque você tem a linha de baixo inclinada para cima e a linha de cima inclinada para baixo. Então, os preços estão afunilando. Esse movimento que antes era mais volátil parece que vem perdendo força dentro desse triângulo e em algum momento vai romper uma dessas duas linhas, ou a linha de baixo ou a linha de cima, né, para que o papel possa tomar novamente o seu rumo. Veja, é bastante provável, olhando um prazo um pouco maior, que nesse caso o rompimento seja para cima. Por quê? Porque o papel está numa tendência de alta. Só que no curto prazo ele deu essa parada, está formando um triângulo, está fazendo essa formação meio que lateral aí, mas bastante provável que ele volte a subir, né? Então continuando essa configuração desse triângulo aqui. Tá? Então um triângulo nesse caso aqui simétrico. Tá? Um triângulo simétrico. Aqui a gente tem as formações, lembra que a gente falou das tendências? Quer ver aqui, por exemplo, deixa eu pegar de novo esse gráfico da Renner aqui, só para a gente ilustrar melhor. Esse movimento aqui, ó. Veja, você tem uma tendência de baixa, claramente estabelecida. Claramente estabelecida. Topos e fundos descendentes, passa uma reta aqui embaixo. Você tem um canal, lembra que nós falamos do canal de preços? Como é que opera o canal de preços? Compra o suporte e vende na resistência. Tá? Aqui de novo, canal de preços, agora de alta. Olha lá, da mesma forma. Então os preços vão subindo, descendo, mas eles seguem essa lógica. Então o canal ele vai se formando ao longo do tempo, dessa maneira aqui, tá vendo? Vamos passar duas linhas aqui,
Veja que canal perfeito que ela formou aqui durante esse período. Estão vendo que eu estou pegando aleatoriamente exemplos? Ó, peguei aleatoriamente um exemplo aqui, tá? Aleatoriamente, ó, um canal de preços, onde você tem suporte e resistência. Lembra do canal que nós falamos? Você tem uma LTA aqui embaixo, essa linha aqui, e uma linha de retorno lá em cima, a LR. Então, toda vez que os preços tocam no LTA, é uma oportunidade de compra. Toda vez que tocam na linha de retorno, é uma oportunidade de venda. Quando a gente olha mais tempo, ó, olhando para trás, aqui tinha um canal de baixa, né? Onde ela vinha subindo e descendo, formando esse outro canal de preços. Né? Se você olhar para cá, ó, de novo, tinha aqui uma formação que foi respeitada por algum tempo de um canal de alta. Né? Aqui, ó, tá vendo? Topo e fundo, topo, fundo, topo, fundo. Só que aqui ela fez um topo lateral e depois disso começou a cair. Por que isso? Lembre-se que nós falamos que o topo duplo e o fundo duplo são figuras de reversão de tendência. Então, se o papel está numa tendência de alta e aí ele faz um topo duplo, normalmente ele tende a cair, que foi o que aconteceu aqui. Quer ver? Ó? O papel vem numa tendência de alta. Tá? Aqui. Ele fez um topo aqui, depois fez um topo acima dele, e o terceiro topo foi lateral, foi aqui, ó, exatamente no 68,24. E aí ele vem até aqui, rompe essa figura aqui e vem descendo de novo. Lembra que nós falamos então? Essa projeção aqui, que dá 11%, você projeta aqui para baixo no rompimento. Tá? Então você tem aí, possivelmente, o papel buscando esse fundo de novo no futuro, né, que é o que deve acontecer. Tá? Então vejam que os suportes e resistências, os topos, os fundos, eles vão se repetindo nos papéis ao longo do tempo. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, olha lá, você tem um outro canal de preços, né, que durou por algum tempo. Obviamente que nenhum canal vai durar a vida toda, ele vai se desenhando, vai se configurando ao longo do tempo. Olha esse exemplo aqui de Banco do Brasil. Se a gente olha num prazo mais longo, o papel anda bastante congestionado por aqui. Mas aqui, olhando especificamente esse movimento, a gente teve aqui antes das eleições, a expectativa de um outro candidato ganhar as eleições, acabou dando força para o Banco do Brasil. Olha lá. E a gente teve essa linha aqui se formando, essa linha de tendência de alta aqui, que acabou se configurando aqui. Tá? Aqui ela fez uma intermediária, né? Então, veja, o papel vinha numa tendência de alta. Não confirmando as eleições, né? O que acabou acontecendo? Olha lá. Deixa eu apagar as outras linhas aqui para vocês poderem enxergar melhor. O que eu estou vendo aqui neste momento? O que eu estou vendo aqui? Ó, eu estou vendo o papel formar essa configuração aqui, bem interessante por sinal, tá? Bem interessante. Onde ele vinha fazendo essa tendência de baixa, tá? Percebam aqui. É uma tendência de baixa, muito clara, né? Muito clara. Ó, topos e fundos descendentes, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e vem descendo. Só que agora, neste momento, o que o papel vem fazendo? Ele vem fazendo isto aqui. Tá? Ou seja, parece-me que essa lógica foi quebrada. Por quê? Porque esse topo que está aqui deveria ter sido inferior a esse topo, mas ele foi superior. Ou seja, o papel tocou na linha de cima, caiu. Quando caiu, caiu menos do que da última vez. Isso pode estar evidenciando uma nova tendência de alta. E aí, por sua vez, o que aconteceu aqui? Rompeu essa LTB, que é exatamente essa linha vermelha que vinha lá de cima. E agora veio testar essa LTB aqui embaixo. O que é testar a LTB? O papel se afasta um pouquinho dessa linha, volta, toca nela, respeita ela e volta a subir de novo. Tá? Então isso me dá esperanças de que o Banco do Brasil pode ter interrompido essa tendência de baixa e pode estar começando uma nova tendência de alta. Quer ver outro motivo? Ó, se a gente traçar uma reta aqui, nós temos topos sendo formados na horizontal. Então, se a gente ligar essa linha que vem de baixo com essa linha que está passando aqui na horizontal, desses últimos três topos, a gente vê quase que uma formação aqui de um triângulo, tá? Um triângulo ascendente ou até um triângulo simétrico, para quem quer ser mais detalhista e olhar dessa maneira aqui, por exemplo, faria também um triângulo quase que simétrico.
Independente dele ser ascendente ou simétrico, é um bom sinal, porque o papel vinha numa tendência de baixa, essa tendência de baixa foi interrompida por um topo ascendente, agora um topo, aliás, lateral, por um fundo ascendente e a formação triangular que está acontecendo nesse momento. Então é bastante provável que a gente tenha aí uma boa oportunidade de entrada em Banco do Brasil nessa configuração aqui. Então, quais são as melhores oportunidades de entrada? Nesse momento que tocou na linha aqui, que foi no pregão anterior, no pregão de ontem, era uma boa entrada, tá? Agora já afastou um pouquinho, mas ainda daria para arriscar. Ou então no rompimento dessa resistência aqui, ou no rompimento dessa última resistência aqui, ó. Esse aqui seria uma compra assim, mais clássica, mais segura, digamos assim, acima já dos R$24. O papel está R$ 22,80 nesse momento. Mas essa compra aqui no 22,01, 22,10 aqui, realmente era uma compra sensacional. Uma coisa importante sempre observar, lembre-se do volume, tá? O volume está comprador ou está vendedor. Nos dias de queda tem mais volume ou nos dias de alta tem mais volume. Veja que a gente percebe aqui altas fortes com volume grande, ó, altas fortes com volume grande, apesar que vem mais ou menos intercalando, né, dias de alta e dias de baixa. Tá? Vendo aqui em BVMF, olha só que clássica essa figura aqui. Esse gráfico aqui é muito bacana. Vamos colocar uma reta aqui. Opa, deixa eu colocar uma reta horizontal para vocês verem. Olha que movimento interessante. O papel vinha fazendo essa configuração aqui, né? Fazendo uma espécie de uma lateralização. Tocou lá em cima, voltou, tocou, foi e tal. Rompeu. Quando rompe, vejam que anda com muita força. Veja que o movimento do rompimento aqui, ele impulsiona realmente o papel numa alta bastante significativa. E isso aqui, se a gente olhar mais de perto, tá, acabou formando uma bandeira. Lembra que a gente falou da formação de bandeira? O que é a formação de bandeira? A formação da bandeira é essa aqui. Vamos botar uma retinha aqui, ó. A formação da bandeira é essa aqui, onde você tem o papel fazendo uma pequena queda, depois de uma alta expressiva, né? Ele faz uma alta expressiva, faz a bandeira de lado e aí volta a subir de novo, veja. Então lembre-se que nós falamos que você tem aqui, ó, a formação do mastro, chegou a subir aí quase 14%, aí devolve uma parte, né, da mínima lá até aqui caiu 7%, 7,5%, e aqui volta a subir de novo, já está subindo 6% agora, veja. Provavelmente vai configurar a alta de mais ou menos aí 14%, 15% que foi a alta desse mastro, veja. Isso é uma formação de bandeira, tá? Uma bandeirinha clássica aí se configurando. Eu estava olhando esse gráfico aqui também em 5 minutos, ele deixa assim algumas configurações bem interessantes nesse sentido. Quer ver? Aqui, ó. Olha esse movimento aqui, que bacana. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vejam, ó, o papel anda de lado, aí ele faz um movimento de alta, ele faz o mastro da bandeira, faz uma lateralização. Isso aqui está mais para flâmula quase do que para bandeira, né? Lembra que a gente viu o movimento da flâmula? Mas independente se é a flâmula ou se é uma bandeira, de qualquer forma o movimento indica uma alta. Ela faz uma espécie aqui de um triângulozinho. Veja, isso é um movimento de alta, clássico, muito interessante. Então aqui ele faz essa alta aqui que dá em torno de 1%, 1 e pouco. Depois ele rompe e faz outra alta que também dá 1 e pouco. Veja, essa dimensão aqui é a mesma dimensão daqui. Então, para quem é trader de curto prazo, para quem quer aproveitar as oportunidades no intraday, é uma ótima oportunidade. Ó. Subiu isso aqui, você viu que bandeireou aqui, né? Fez uma flâmula ou uma bandeira nesse movimento aqui e rompe esse movimento, aqui é compra, uma compra clássica, né? Para sair fora dentro de alguns minutos dessa operação. Tá? Então, falamos aí sobre os topos e fundos, sempre é importante observar, gente, topos e fundos, eles fazem toda a diferença, né? Onde você tem as formações, você tem o papel retornando, né? Veja esse gráfico da Gol aqui, ela bateu várias vezes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ela bateu praticamente lá no mesmo preço, formando uma resistência consistente, os preços vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam.
Tá? E quando fizeram esse movimento, acabaram devolvendo realmente com mais consistência aqui e agora estão nesse movimento aqui. Lembra que eu falei para vocês do Marubozu? É uma coisa que eu queria que vocês aproveitassem para observar nesse gráfico de Gol aqui, que eu acho que é bem característico. O que acontece? Veja, o papel está numa tendência de alta. O que acontece com mais frequência? Candles grandes de alta, azulzinhos, né? Aqui, ó, um Marubozu de alta, Marubozu de alta, Marubozu de alta, Marubozu de alta. Aí o papel cai 3 dias consecutivos, 3 Marubozus vermelhos. 2, um não ficou tão grande assim. Ele volta a subir ainda, mas já não com tanta força. Vejam que aqui o papel sobe e o volume cai, tá? O papel sobe e o volume cai. Lembra que a gente falou que o volume tem que acompanhar a alta. O volume está caindo e o papel está subindo. Tá? Então, mostrando que o papel perdeu força. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: qual é o movimento que está acontecendo? Qual é a lógica? Vinha acontecendo Marubozus de alta, o papel vinha subindo. Chegam Marubozus de baixa, o papel cai com força. Na sequência, o papel volta a subir, inclusive com o Marubozu de alta, só que sem volume, perde volume. Quando ele sobe até o último topo, ou seja, não consegue manter a tendência de alta, não consegue superar o topo anterior e cai quando bate naquela resistência, que é essa linha aqui dos 15,24. E aí ele vem descendo e cai realmente com muito mais força, né? Vem caindo quase em linha reta e agora fazendo Marubozus de queda. Veja, quando você olha esse gráfico aqui, você bate o olho no que está acontecendo nesses candles, o que chama mais atenção? Não são exatamente os vermelhos? Vão se intercalando candles vermelhos e azuis, mas os vermelhos são mais importantes, são mais fortes, são mais significativos. Eles chamam mais atenção porque são maiores. Isso mostra que o papel está com uma pressão vendedora muito grande. Isso mostra que o mercado está vendedor em relação a esse ativo. Que o cenário mudou. Tá? Então eu preciso ficar muito atento, muito ligado a esses movimentos aí. E aí aqui embaixo, veja, quando chega no fundo, o que acontece? O papel cai e aí sim aparece um Marubozu de alta, né, um azulzinho muito grande, mas no dia seguinte ele já é vencido por outro de queda. Mas a boa notícia é, o papel faz um fundo duplo aqui, em R$ 8,20, mais ou menos, 8,15 por aí, e né, parece que quer segurar por aqui, e ele faz também um topo duplo. Então, enquanto antes ele vinha fazendo fundos e topos descendentes, agora lateralizou, pelo menos deu uma estancada nesse movimento de queda. Ah, mas então quer dizer que não vai cair mais? Não sei, talvez caia. Talvez tenha dado uma paradinha para pegar fôlego para cair mais. Se isso acontecer, o que eu faço aqui? Veja, gente, esse candle de hoje é de compra. Né? Depois de bater na resistência, cair por 4 dias consecutivos, tocar nessa linha de suporte, respeitar a linha de suporte, que foi o que aconteceu nesse pregão, é compra. Agora, se o papel voltar a cair e romper essa linha aqui, é melhor correr porque ele pode cair bem mais. Então, aí que vai o stop. Lembra que nós falamos da importância da disciplina, de usar o stop loss? Pois é, aqui que eu tenho que colocar ele. Se o papel subir, aonde eu saio da operação? Lá na próxima resistência, que vai ser em torno de 14%, aí 15% de ganho. Que já está de bom tamanho, né, gente? Vamos combinar, um papel volátil como esse, em poucos dias pode atingir esse preço. Tá? Então fiquem ligados a essa operação. Se romper essa linha aqui, é nova compra. Se romper essa linha de cima aqui, ele pode querer buscar lá, né, o próximo suporte, aí, a próxima resistência que é na faixa de R$11, ou pode até mesmo querer buscar lá de novo os R$15, que foi o topo lá do papel ali atrás. Tá? Então, oportunidades sempre aparecem nos papéis e a gente precisa ficar atento a essas oportunidades, né? Sempre respeitando o mercado, sempre operando de acordo com aquilo que o mercado está mostrando. Quer dizer, não adianta você querer lutar contra alguma coisa que todo mundo está vendo, né? Olha aqui, por exemplo, estava olhando esse gráfico, como respeita bem essa tendência de alta aqui nas lojas americanas. E agora está fazendo também esse movimento mais lateral, né? Ó, tá vendo suportes e resistências laterais, e está um canal de preços aqui muito interessante, por sinal. Quer ver? Ó? Se a gente colocar uma linha aqui, a preços de fechamento,
Veja o que está acontecendo. Olha lá. Uma linha bem interessante, né? De lateralização. Ele tem suporte e resistência. Parece, né, que o ativo pode estar querendo fazer também aquele movimento que a gente estava falando. Ó, fazer isso aqui. Se ele fizer isso aqui, né, fazendo esse movimento aqui, ele estaria fazendo uma formação de um triângulo simétrico que pode romper para cima ou para baixo. Hoje praticamente rompeu, né, praticamente tocou, aliás, nessa linha de cima e pode buscar, portanto, aquela resistência lá em cima, né, e aí continuar a sua tendência de alta que vem já de mais tempo. Tá? Mas é um papel também volátil, precisa tomar cuidado que altas e baixos são bastante frequentes, tá bom? Então falamos suporte e resistência, falamos das tendências do mercado, como identificar as LTAs e as LTBs, né? Sempre que eu tenho a linha de cima traçada, eu tenho uma LTA, né? Quer ver esse movimento aqui, ó, tá vendo? Estou olhando mais para trás um pouquinho aqui o gráfico. O que a gente tem aqui? Olha lá. Apagar aquelas linhas lá de cima para não poluir, né? Nada de poluição no gráfico, vamos deixar ele limpinho. Ó, se você pegar aqui de baixo, veja que LTA interessante essa aqui. Impressionante como respeita esse movimento por muito tempo. Olha lá. Ó, isso aqui é o canal de preços. Lembra o canal que a gente falou? Olha que clássico esse canal de preços. A gente tem um canal que está sendo respeitado, né, por um bom tempo. Né, esse canal aqui. Apaguei ele sem querer. Esse canal foi respeitado por um bom tempo, né, e deu boas oportunidades de entrada para quem quisesse operar. Ó, um canalzinho perfeito aqui nesse gráfico de lojas americanas. Olha lá. Tá vendo como é fácil desenhar o canal? Então o canal de preços é esse. Veja que durou um bom tempo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, meio ano durou esse movimento aqui. Então toda vez que toca nessa linha, é uma oportunidade de compra. Toda vez que toca na linha de cima, é uma oportunidade de venda desse ativo, né? Se a gente for ver desse fundo até lá em cima, o papel subiu aí mais de 60% nesses 6 meses. Né? Ah, mas como é que eu sei quando é que eu devo sair dessa operação? Quando ele começar a fazer topos descendentes e fundos descendentes. Está vendo que aqui o canal se inverte e agora vem para baixo? Ó, essa linha agora é descendente, não é mais ascendente. A linha agora vem para cá. Isso mostra que mudou a tendência, mostra que o preço agora dos papéis tende a cair mais e não seguir mais essa lógica desse canal de preços. Então é o famoso canal de alta que o papel vem perseguindo, né, vem realizando neste momento. Então se a gente olha, por exemplo, se você der um zoom aqui, olhar com mais cuidado, por exemplo, esse gráfico aqui da Ultra, o GPA3, ó, o canal a princípio parece ser esse aqui, tá? O canal parece ser esse aqui. Veja, um canalzinho bem estreito. Quando o canal é estreito, a chance dele ser rompido é maior, né? É um canal onde você tem da mínima para a máxima dele cerca de 7%. Então, por exemplo, se você comprar aqui, a hora que chegar próximo daquele canal, já é hora de vender. Vai dar aí uns 7, 8% no máximo. E agora, por exemplo, está tocando lá na linha de cima do canal. É preciso tomar bastante cuidado para comprar. Por mais que hoje tenha rompido o topo histórico, que era esse aqui, esse topinho que formou nos últimos dias, né, é uma operação assim bastante audaz, bastante corajosa para fazer nesse momento. Tá? Uma outra figura que a gente estudou, casualmente agora eu vi aqui no gráfico, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês, é o famoso ombro, cabeça, ombro, lembra? Eu vi agora aqui, me lembrei. Deixa eu apagar aqui tudo. Ó, o que é o ombro, cabeça, ombro? O papel vem numa tendência de alta e aí ele faz um topo. Depois, ó, tá vendo? Ele faz aqui o famoso ombro, né? Faz um ombro, faz a cabeça, faz outro ombro e aí rompe e vem para baixo. Então esse rompimento dessa linha do pescoço que a gente chama seria a oportunidade de venda. E aí você pode utilizar também no fundo, né? Quando o papel vai no fundo, ele faz um ombro, cabeça, ombro invertido, o rompimento da linha do pescoço para cima também é a oportunidade de compra. Lembra que a gente falou sobre isso? Deixa eu ver se a gente encontra algum interessante aqui nas ações do Itaú.
Esse aqui eu achei hoje, ele fez uma configuração bacana aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês, de fundo duplo. Se a gente pegar e isolar esse movimento aqui, o que nós temos aqui? Um fundo aqui, ó, na mesma linha, topo aqui na mesma linha. Veja que ele rompe com um gap, inclusive, essa formação, e depois sobe com bastante força. Então, a formação desse fundo duplo aqui deu impulso no rompimento lá da resistência para maiores altas. Isso aqui é o famoso retângulo, quando a gente analisa, né, os gráficos. O que é o retângulo? Você tem topos e fundos laterais. É o mercado lateralizando. Então, ele forma uma linha de resistência, uma linha de suporte embaixo, e aí vai fazendo a movimentação aí dentro dessas duas linhas. Tá? Vamos ver aqui CEMIG, pegando aleatoriamente os gráficos. Ó, da mesma maneira, ó, qualquer gráfico, tá vendo como a gente, depois do estudo, você olha para o gráfico e você consegue analisar claramente a tendência que está em vigor? Aqui, ó, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. Né? Quer ver? Ó, esse movimento aqui ficou muito bacana, se a gente pegar esses dois movimentos. Olha como ele faz a configuração certinha desse movimento. Ó. Aqui nós temos uma LTA. Tá? O que é LTA? É a linha de tendência de alta. Então veja que o papel se afasta, ele volta para essa linha. Afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. No momento em que essa linha é rompida, ao rompimento dessa LTA, essa linha de tendência de alta, ela passa a ser uma resistência. Olha lá, tá vendo que ela foi testada? E agora, o que acontece? O mercado faz isso aqui. Ó, uma LTB. Uma nova linha de tendência de baixa. Se você passar outra linha aqui, ó, você tem a linha do retorno, tá vendo? Vai e volta, o canal de preço de alta. Se você passar outra linha aqui embaixo, você vai ter também a linha do retorno desse canal de baixa. Ele ficou um pouco bagunçado em função dessa configuração aqui, né, que foi mais nervosa, um pouco mais tensa. Mas daqui para cá, ela fez uma configuração até melhor. Tá? Então vejam que esses movimentos eles vão se repetindo ao longo do tempo. Assim como aqui vinha, por exemplo, a linha tendência de alta, aí cai com força, faz uma nova LTA, faz uma nova LTB e vai indo. Quando a gente olha aqui o que aconteceu recentemente, da mesma maneira, tá vendo? Fez um topo duplo aqui em cima, rompeu essa configuração, ó. Aqui houve o rompimento. Essa figura aqui é bastante emblemática, porque você tem aqui uma tendência de alta, quer ver? Ó? Uma tendência de alta que termina nesse topo duplo e tem aqui uma linha, ó, que o papel fica por um bom tempo. No rompimento dessa linha era a oportunidade de venda. Olha como o papel vem caindo. Então, se você tivesse vendido aqui, por exemplo, ficasse vendido, você teria aí mais de 20% de ganho nessa operação. Vendido, alugado no papel, né, tomando o BTC, por exemplo. Quando a gente olha num prazo mais recente, o que está acontecendo aqui? O papel vinha fazendo aqui essa configuração, ó, dessa LTB. Tá? Parece que ela está sendo rompida nesse movimento aqui. Quer ver? Ó? Vou pegar desde lá de cima. Olha lá. Olha como vem respeitando essa linha aqui. O que acontece aqui? Veja. Esse movimento que a gente precisa entender das ações. Eu sempre digo, você tem que olhar para a floresta e não para uma única árvore em si. Então, há uma linha que vem sendo respeitada, que é essa LTB aqui. Só que aqui a LTB foi furada, tá? Houve o rompimento desse movimento, tá vendo? Vou dar um zoom aqui. Houve o rompimento desse movimento. Ela vem testar, inclusive, essa linha aqui, que agora, antes ela servia como uma resistência, agora ela serve como um suporte, e parece estar sinalizando que o papel volta a subir. Se a gente passar uma linha aqui, a gente vê que há uma nova tendência de alta já em andamento. Estão vendo? Né? Não tem uma tendência de alta agora aqui? Então veja, enquanto a tendência de baixa está terminando, deixa eu apagar aquela linha de antes, essa aqui. Pronto. Só para ficar mais claro aqui para vocês. Olha lá. Não está mais claro agora?
Veja que agora eu tenho topos e fundos ascendentes. Então, enquanto aquela tendência antes prevalecia, que era essa LTB aqui, agora eu já tenho uma inversão dessa tendência e eu tenho uma LTA se formando aqui. Então, onde é que eu compro? A hora que bater na linha de baixo e eu vendo a hora que bater na linha de cima. Nesse momento não tem muito o que fazer, porque ela está fazendo uma terciária, né, nesse movimento aqui intermediário. Mas se voltar a tocar nessa linha de baixo aqui, pode ser sim uma boa oportunidade de compra. Veja, a distância dessa linha até aquela linha representa cerca de 15%. Ó. Aqui você ganhou 15%, 15%. Se tocar aqui de novo, compra e ganha mais 15%. E você vai seguindo essa lógica que o papel vai fazendo ao longo dessas movimentações. Tá bom? Bom, falamos dos canais. Eu quero aproveitar esse gráfico aqui e falar um pouco dos candles. Na aula também nós falamos sobre candles, né? Sobre os candles de alta, sobre os candles de baixa, né? Sobre o famoso candlestick. E eu vi aqui nesse gráfico, casualmente agora, que a gente já tem várias formações de candles que nós podemos destacar entre aqueles que nós estudamos. Tá? Aqui, por exemplo, nessa configuração aqui em cima, a gente tem um engolfo. Lembra engolfo de baixa? Ó, papel vem subindo, ele sobe 4 dias seguidos, ele abre em alta aqui. Tá? Deixa eu mostrar de perto esse movimento aqui. Ele abre em alta nesse dia, ó, tá vendo? Fechou aqui a 13,54, ele abre a 13,61, só que fecha abaixo do fechamento anterior, 13,15, e no dia anterior havia fechado em 13,18. Então veja, isso é um engolfo de baixa, ou engolfamento de baixa. Então se o papel estava subindo e fez essa configuração aqui, gente, fuja dele, venda, que provavelmente ele vai cair. Ele vem caindo, ele tenta fazer um martelo invertido aqui, até chega a fazer esse martelo invertido, preço segura por alguns dias, mas volta a cair de novo. Tá? Aqui embaixo ele faz uma formação que a gente chama de estrela da manhã, lembram-se dessa? Tá? Aqui pode ser também a formação característica de um harami. Sabe o harami de alta? Ó, a mãe está aqui, que é o candle grande de queda, e o bebê que está na frente. A harami significa mulher grávida, lembram-se? Então aqui eu tenho a formação do harami, que realmente acaba se confirmando, o papel volta a subir no dia seguinte. Tá? Vamos dar uma olhada mais de perto aqui, tem outras figuras interessantes. Aqui em cima, olha lá, aqui em cima a gente tem a famosa estrela da tarde. O que é a estrela da tarde? O papel está subindo, sobe com força. Tá? Nesse caso aqui, a CEMIG subiu com força aqui. No dia seguinte, que é esse candle pequenininho, faz um candle super pequeno, sombra para cima, sombra para baixo, quase nada de oscilação. E no outro dia, no terceiro dia, faz uma queda acentuada. Veja, esses 3 candles juntos formam a estrela da tarde, que nesse caso é uma reversão para baixo, ou seja, o papel estava subindo, fez a formação da estrela, vai cair e realmente cai. Tá? Aqui embaixo a gente teve a formação de um piercing, tá vendo? O papel está caindo, ele abre em baixa nesse dia aqui, abre praticamente no 0 a 0, chega a baixar, penetra mais de metade do candle do dia anterior, depois sobe. Aqui em cima, de novo, a reversão, né, para baixo desse movimento. Então a gente consegue identificar aqui várias movimentações. Aqui teve uma bem interessante que eu estou vendo aqui, ó. Olha que formação clássica de martelo. Aqui, ó, tá vendo? O papel vem caindo, ele faz um martelaço aqui, um candle, lembra do martelo? Candle pequeno, uma sombra grande, ó, sombra grande. No dia seguinte abre com gap, melhor ainda, ficou esse gap aqui, esse vazio, é um gap de fuga, na verdade, desse movimento de congestão, e aí o papel começa a subir e sobe com força, indo buscar aquele novo topo lá em cima. Tá? Quaisquer papéis que a gente vá olhar, a gente encontra essas configurações, essas formações aí. Né? Então, os gaps, por exemplo, que nós estudamos, bastante frequentes, né, em algumas ações. Aqui você tem, por exemplo, ó, um gap aqui, ó, tá vendo? Nesse Itaú Unibanco. Opa! Gráfico diário aqui de Itaú Unibanco. Ó, você tem um gap aqui de exaustão. O que é o gap de exaustão? Ó, o papel vem subindo, ele faz um gap aqui para fugir do fundo, faz um gap aqui em cima, faz um candlezinho lá em cima e aí depois vem caindo. E aqui ele sobe,
e aí volta, faz um gap aqui para fugir, né, o gap de fuga aqui desse movimento lateral dessa congestão e depois vem cair novamente, tá? Então a gente tem várias formações aí que podem ser observadas e podem ser estudadas nesse sentido. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Vamos apagar tudo aqui. Aqui a gente tem, de novo, o gráfico da Gol. Veja, a Gol vem caindo, aí ela vem parece fazer um movimento de reação, mas a gente ainda não tem muita certeza do que pode acontecer, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, nesse movimento, a gente tem... vamos ver aqui as configurações. Vamos pegar o Fibonacci, por exemplo. Lembra o Fibonacci? Pega do topo, puxa até o fundo e solta. O que eu tenho agora aqui? Fibonacci aqui, ó, 8 e 11 é 100%. Se o papel subir, qual é a primeira parada? Veja que está dando certinho aqui, ó. Tá? Vai dar lá nos 10,38, 10,40. Seria uma resistência forte do papel. Depois ele tem aqui nos 11,13. Depois lá em cima nos 11,99. E depois lá mais para cima. Então, Fibonacci também é uma ferramenta super bacana, poderosa aí, que vocês podem usar nas operações do dia a dia. Tanto na baixa quanto na alta. Então você pode achar aí oportunidades de compra e venda utilizando esta ferramenta. Se você pegar, por exemplo, desse fundo aqui, vamos traçar a partir daqui, cadê? A partir do fundo você consegue buscar as oportunidades também, né? Ó, tá vendo? Traça até lá em cima e vê até onde vai dar. Veja, nesse momento está respeitando exatamente esse movimento aqui, que é do 61,8%. Se vier abaixo um pouquinho, vai vir até aqui, provavelmente, que é 50%, que é no 14,82. Veja aqui como tem respeitado direitinho esse Fibonacci, né? O Fibo, ele de fato funciona com bastante força, né? É uma ferramenta bem interessante que vocês podem utilizar no dia a dia. Se a gente utilizar, deixa eu apagar aqui o Fibo, apagar todas as operações. Eu quero colocar Bollinger, que a gente também estudou no nosso curso. Agora eu estou com Bollinger na tela. Lembra que a gente falou que Bollinger dá para usar de várias maneiras. Você pode tanto comprar quando bate na linha de baixo e vender quando bate na linha de cima, como pode utilizar a própria média dele, ou quando sai dessa configuração dessas linhas aqui. Então, por exemplo, aqui você poderia vender, aqui você poderia comprar, poderia vender, poderia comprar, enfim, aí você tem várias opções para operar Bollinger. Por exemplo, se você comprar quando toca na linha de baixo e vender na linha de cima, que por exemplo deu 11% essa operação, né, poderia entrar vendido, ganhar 8%, aqui ganhou mais 11%. Né, e lembre-se que Bollinger também tem essa aproximação, né, quando fecha a boca do jacaré, que a gente fala, aqui por exemplo, quando estreita o canal, também é uma oportunidade, porque em algum momento ele vai abrir ou para cima ou para baixo. Né? Se abrir para cima é compra, se abrir para baixo é venda. Está vendo aqui? Por exemplo, estreitou o canal, daqui a pouco ele abre essa boca, é porque o movimento está ficando mais forte, né? Vem uma nova tendência de alta por aí. Tá? Então são várias ferramentas que dá para utilizar, que vocês no dia a dia podem praticar. Teria várias outras formações para mostrar aqui, mas infelizmente meu tempo já está estourado, né? Preciso liberar vocês. Mas veja, eu queria só fazer essa aula prática aqui para vocês verem na prática um pouquinho disso tudo que nós falamos durante essas aulas. É muito importante vocês acessarem os gráficos e testarem essas ferramentas. Coloca lá IFR, coloca Bollinger, coloca Fibonacci, vê onde tem suporte e resistência, vê o canal de preços, vê a tendência que o papel está fazendo nesse momento, procura identificar os gaps, né, o gap de continuação, um gap de exaustão, um gap de fuga de um determinado movimento, enfim, tudo isso vocês agora já têm condições de encontrar, né? Formação de triângulos, de topo duplo, fundo duplo, formação de ombro, cabeça, ombro, bandeiras,
enfim, todas essas formações que nós estudamos durante as aulas desse curso. Então pega os gráficos e vai lá, vai testando, vai colocando, então, coloca a média móvel para ver onde é que teria pontos de entrada e de saída, e aí você vai se familiarizando e vai vendo na prática como funcionam estas ferramentas. Isso é muito bacana. Vocês vão ver que quanto mais você estudar, quanto mais entender, quanto mais se aprofundar no tema, mais vai ter vontade de fazê-lo, mais vai criar expectativa e vai querer saber. Eu sempre digo, quanto mais você sabe sobre esse assunto, mais você fica curioso e mais você quer saber. E a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre está aprendendo. Eu mesmo continuo aprendendo, apesar de estar aí quase 20 anos nesse mercado. Tá bom? Então desejo a vocês muito sucesso nos seus investimentos. Quero que realmente vocês utilizem, né, com muita disciplina essas ferramentas e que elas de fato possam ajudá-los a investirem melhor, a cuidarem melhor do seu dinheiro, a obterem as melhores rentabilidades. Sendo você um trader, sendo você um investidor de curto prazo ou de longo prazo, essas ferramentas certamente serão úteis na sua vida, no seu dia a dia. E também convidá-lo a participar dos nossos demais eventos. A gente tem vários eventos, né, por exemplo, como formação de análise técnica, que é um curso mais avançado também de análise técnica. Nós temos as Masters, nós temos formação de traders, nós temos operações day trade, enfim, tudo isso vocês podem aproveitar esses eventos para se aperfeiçoarem, para aprofundarem os conhecimentos que nós tivemos nessas aulas de análise técnica. Tá bom? Todo sucesso para vocês então. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Vocês têm meu telefone, meu e-mail para entrarem em contato. Um abraço, sucesso, até mais.